Boa tarde a todos. Cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar o público presente, a pessoa da nossa vereadora eleita, né, Regina da Torre, cumprimentar o Luiz Malta, doutora Ana Lúcia, todos que nos ouvem pela rádio e nos assistem pelas redes sociais. Peço desculpa, porque vai ser gravada a reunião, não vai ter como transmitir ao vivo, devido ao problema com a estabilidade da internet, mas logo após a reunião a gente vai estar colocando aí, né, no YouTube. Antes de começar a reunião, vamos todos ficar de pé para nós rogarmos as bênçãos de Deus com a oração do Pai Nosso. Senhor secretário, gentileza realizar a chamada dos senhores vereadores. Pois não, senhor presidente. Chamada dos senhores vereadores para o início da 21ª reunião ordinária do 4º período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Papagaios, Minas Gerais, realizada em 3 de dezembro de 2024, às 14 horas. Álvaro Cordeiro Valadares Neto. Presente. Carlos Heleno Reis de Faria. Presente. Cláudio Wagner de Almeida. Presente. Gabriel Igor Moreira. Presente. José Victor Maciel Pereira. Presente. Luiz Fernando Lopes Maciel. Presente. Mauro Cândido Duarte. Presente. Rafael Barcelos Ribeiro. Saulo Alves da Silva. Presente. Obrigado, senhor vereador. Havendo quórum e sob a proteção de Deus e em nome do povo deste município, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Senhor secretário, gentileza fazer a leitura da ata da 20ª reunião ordinária, que aconteceu no dia 19/11/2024. Pois não, senhor presidente. Ata da 20ª reunião ordinária do 4º período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Papagaios, realizada 19/11/2024, às 14 horas, no plenário geral do Valadares da Fonseca. A Câmara Municipal, por seus representantes legalmente constituídos, em atendimento à disposição regimental, reuniu-se às 14 horas do 19º dia do mês de novembro do ano de 2024, e realizou a reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Papagaios, Minas Gerais. O presidente cumprimentou a todos, convidou para, de pé, pedir a bênção de Deus com a oração do Pai Nosso. Em seguida, solicitou ao secretário vereador Mauro Cândido Duarte a proceder à chamada dos senhores vereadores, constando a presença de Álvaro Cordeiro Valadares Neto, Carlos Heleno Reis de Faria, Cláudio Wagner de Almeida, Gabriel Igor Moreira, José Victor Maciel Pereira, Mauro Cândido Duarte e Saulo Alves da Silva, constando a ausência do vereador Luiz Fernando Lopes Maciel e Rafael Barcelos Ribeiro. Concluída a chamada e havendo quórum, o presidente, em nome de Deus e do povo de Papagaios, Minas Gerais, declarou abertos os trabalhos da presente reunião. Na sequência, o secretário realizou a leitura da ata da reunião anterior. O vereador Saulo solicitou a alteração do seguinte trecho, onde lê-se: proposta de emenda à Lei Orgânica 006/2024, de autoria dos vereadores Álvaro Cordeiro Valadares Neto, Cláudio Wagner de Almeida, Gabriel Igor Moreira, José Victor Maciel Pereira, Luiz Fernando Lopes Maciel, Mauro Cândido Duarte, Rafael Barcelos Ribeiro e Saulo Alves da Silva, que dispõe sobre alteração do artigo 5º do artigo 5º 28 do caput do artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Papagaio e da outras providências. Leia-se proposta de emenda
à Lei Orgânica número 006/2024, de autoria dos vereadores Álvaro Cordeiro Valadares Neto, Cláudio Wagner de Almeida, Gabriel Igor Moreira, José Vitor Maciel Pereira, Luiz Fernando Lopes Maciel, Mauro Cândido Duarte e Rafael Barcelos Ribeiro, que dispõe sobre alteração do parágrafo 5º do artigo 28 do caput do artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Papagaio e da outras providências. O mesmo não é o autor do projeto. Após discutida e votada, a ata foi aprovada por unanimidade com a mencionada ressalva. O presidente franqueou a palavra aos que quiserem fazer pronunciamento sobre assuntos relevantes, porém, não houve interessados. Em ato contínuo, o presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura das matérias para deliberação na presente sessão plenária, a saber, atestado do vereador José Victor Maciel Pereira, justificando a ausência na 19ª reunião ordinária, realizada no dia 5 de novembro de 2024. Ofício 295/2024, da autoria do Poder Executivo, em resposta às indicações e requerimento encaminhado pelo Poder Legislativo acoplados ao ofício 030/2024, 031/2024, ofício 298/2024, de autoria do Poder Executivo, em resposta às indicações e requerimento encaminhado pelo Poder Legislativo acoplado ao ofício 033/2024, proposta de emenda à Lei Orgânica número 006/2024, de autoria do vereador Álvaro Cordeiro Valadares Neto, Cláudio Wagner de Almeida, Gabriel Igor Moreira, José Vitor Maciel Pereira, Luiz Fernando Lopes Maciel, Mauro Cândido Duarte, Rafael Barcelos Ribeiro, que dispõe sobre alteração do parágrafo 5º do artigo 28 do caput do artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Papagaio e da outras providências. Ofício número 003/2024, de autoria do vereador Saulo Alves da Silva. Comissão especial que informa a suspensão do prazo para apresentação de parecer quanto ao mérito do projeto de lei número 10/2024, de autoria do vereador Gabriel Igor Moreira, que proíbe a queima e soltura de fogos de artifício, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos, rojões, explosivos, com estampidos de efeitos sonoros, ruído no município de Papagaios, Minas Gerais, e da outras providências. Parecer com emenda impositiva sobre o projeto de lei número 011 de 27 de agosto de 2024, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fica as despesas do município para o exercício de 2025. Projeto de lei número 00012, de 27 de agosto de 2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza concessão e subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2025 às organizações da sociedade civil, que especifica parecer da Comissão Especial quanto ao mérito do projeto de lei 012, de 1º de novembro de 2024, de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio dos secretários municipais para a legislatura de 2024 a 2028 e contém outras providências. Projeto de lei número 012, de 1º de novembro de 2024, de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio dos secretários municipais para a legislatura de 2024 a 2028 e contém outras providências.
Dando sequência às matérias, o presidente colocou a proposta de emenda à Lei Orgânica número 006/2024 em votação, em segundo turno, sendo aprovado por 6 votos favoráveis e 1 contrário, do vereador Saulo Alves da Silva. O projeto foi aprovado nos 2 turnos de votação. O presidente despachou para a Comissão de Finanças, Legislação, Orçamento, Administração Pública, Políticas Urbanas, Justiça e Redação, para a redação final. Dando seguimento, o presidente colocou em votação o parecer favorável da Comissão de Finanças, Legislação, Orçamento, Administração Pública, Políticas Urbanas, Justiça e Redação quanto ao mérito dos projetos. Projeto de Lei 011/2024, de autoria do Poder Executivo, com inclusão das emendas impositivas. Projeto de Lei número 012/2024, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei número 012/2024, de autoria da mesa diretora, tendo sido acompanhado pelo plenário, colocadas em discussão e votação, os projetos foram aprovados por unanimidade. O presidente despachou as matérias para a Comissão de Finanças, Legislação, Orçamento, Administração Pública, Políticas Urbanas, Justiça e Redação, para a redação final. Encerradas as matérias sujeitas à deliberação plenária, o presidente franqueou a palavra aos vereadores na conformidade do artigo 73, inciso 3º, a linha A do regimento interno, e discorreram assuntos de relevantes interesses da população. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a chamada para o encerramento da presente sessão plenária. Não havendo mais nada a ser discutido, o presidente, rogando a bênção de Deus, encerrou os trabalhos da presente reunião. Eu, o secretário, lavei os fatos ocorridos na presente ata, que após lida e deliberada, se aprovada, será assinada por mim, Mauro Cândido Duarte, pelo presidente e demais vereadores. É só, presidente. Obrigado, vereador Maurinho. Senhores vereadores, a ata está em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra para discutir sobre a ata, a palavra será concedida. A ata está em votação. Aqueles que aprovam a ata que acaba de ser lida, mantêm-se como estão. A ata aprovada por unanimidade. Senhores vereadores, aqueles que quiserem fazer uso da palavra para tratar de assunto relevante, a palavra será concedida. Senhor secretário, há alguma correspondência ao expediente recebido? Tem sim, senhor presidente. Queira ler na íntegra, por gentileza? Pois não, senhor presidente. Ofício número 321/2024, assunto: encaminha projeto de lei 016/2024, papagaios, 25 de novembro de 2024. Senhor Excelentíssimo Carlos Heleno Reis de Faria, presidente da Câmara Municipal de Papagaios, Minas Gerais. Senhor presidente, senhores vereadores, submeto à elevação, deliberação de vossas excelências, o texto do projeto de lei número 016/2024, elaborado pela regulamentar e autorizar atividades de parcelamento do solo em nosso município. A atividade de parcelamento do solo é regulamentada em todo o território nacional pela Lei Federal 6.766/79, estabelece a área mínima para lote como sendo de 125 metros quadrados. O testado mínimo de 5 metros, deixando o critério dos municípios a regulamentação das formas de parcelamento.
Nesse sentido, esta proposição tem a finalidade de possibilitar a regularização de lotes na modalidade de desdobramento no município de Papagaios, Minas Gerais. O desdobramento é a subdivisão de lotes de parcelamentos aprovados em mais de uma unidade independente, atendidos os parâmetros para sua constituição, não implicando a abertura de novas vias, nem prolongamento das vias já existentes. Em nosso município, existem vários lotes que se adequam nessa categoria de parcelamento em virtude de não existir, nesse sentido, regulamentação legal e da burocracia. Muitas pessoas deixam de regularizar a situação de seus lotes. Atenciosamente, prefeita Rislane de Faria Cansado, prefeita municipal de Papagaios. Ofício número 320/2024, assunto: encaminha projeto de lei 015/2024, Papagaios, 25 de novembro de 2024. Excelentíssimo senhor Carlos Heleno Reis de Faria, presidente da Câmara Municipal de Papagaios, Minas Gerais. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, apresentamos projeto de lei número 015/2024, que visa desafetar a área institucional do município, localizada no loteamento Cristina Capanema. A desafetação tem como principal escopo futuro desmembramento para construção de moradias populares com recurso da Vale. Com a desafetação, pretende-se destinar para habitação de interesses sociais 48 moradias, garantindo dignidade à população de baixa renda. A Carta Magna ainda consagra a autonomia dos entes públicos para a gestão independente de seus bens imóveis. Desta feita, o ente municipal é o competente para desafetear ou afetear seus bens públicos. Ainda tem-se que a lei é ato normativo adequado para promoção da desafetação do bem público que ora se pretende. Portanto, solicitamos aos ilustres a apreciação do presente bem como posterior encaminhamento à votação em plenário. Papagaios, 25 de novembro de 2024. Rislane de Faria Cansado, prefeita municipal. Indicação número 62/2024, Papagaio, 28 de novembro de 2024. Na qualidade de vereador da Câmara Municipal de Papagaios, Minas Gerais, venho pelo presente muito respeitosamente alicerçado em uma prerrogativa legal, requerer dessa Igreja Casa Legislativa que se use o plenário e, sendo aprovado, seja encaminhado essa indicação à excelentíssima senhora Rislane de Faria Cansado, prefeita municipal, que tem por objetivo solicitar que seja adquirido uma picape gabine dupla para atender aos bombeiros do setor de água e esgoto do nosso município. A indicação se faz necessária até mesmo por uma questão de segurança dos bombeiros, quando se utilizarem do veículo para deslocamento em trabalho de manutenção e reparo das redes de água e esgoto em nosso município. Sob estes argumentos, e certo da atenção dos nobres edis, atente atitude de extrema relevância, renovo votos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Saulo Alves da Silva.
projeto de resolução número 002, de 29 de novembro de 2024. Altera a redação do parágrafo 3º do artigo 9º do caput do artigo 12 e da nova redação ao artigo 53 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Papagaios. Você quer que clique, não? Está aqui, ó. A Câmara Municipal de Papagaio, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, por seus representantes legais aprovado, e eu, o presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º, parágrafo 3º do artigo 9º do Regimento Interno da Câmara Municipal passa a ter a seguinte redação. Artigo 9º, parágrafo 3º. O mandato da mesa diretora será de 2 anos, conforme dispõe o artigo 53. Artigo 2º do caput do artigo 12 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Papagaios passa a ter a seguinte redação. Artigo 12. Se até 30 de outubro do ano que findar o mandato da mesa diretora da Câmara, nela se verifica vaga, esta será preenchida mediante eleições para o cargo vago, nos termos dos artigos anteriores, no que couber. Artigo 3º, o caput do artigo 50, para artigo 3º, caput, artigo 53 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Papagaios passa a ter a seguinte redação. Artigo 53. O mandato da mesa diretora da Câmara será de 2 anos, vedada a reeleição de qualquer de seus membros para o mesmo cargo na mesma legislatura. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Papagaios, 29 de novembro de 2024. Carlos Heleno Reis de Faria, presidente. José Vitor Maciel Pereira, vice-presidente. Mauro Cândido Duarte, secretário. Obrigado, Temos vereador aqui Maurinho. também, senhor presidente, o atestado da justificativa do vereador Luiz Fernando Lopes, né, da sua ausência da reunião do dia 19 de novembro de 2024. Então, o atestado está aqui. Obrigado ao vereador, secretário dessa casa, Maurinho. Vamos dando seguimento, né, à ordem do dia. Passamos para as matérias. Temos a indicação número 062/2024, de autoria do vereador Saulo Alves da Silva, que tem por objetivo solicitar que seja adquirida uma picape cabine dupla para atender os bombeiros do setor de água e esgoto do nosso município. Então, passo a palavra para o autor dessa indicação, o vereador Saulo Alves da Silva. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Carlos Heleno, a qual eu cumprimento. Cumprimento também o vice-presidente José Victor. Cumprimento o vereador secretário Mauro Cândido. Cumprimento aqui os demais colegas vereadores presentes. Cumprimento aí a doutora Ana Lúcia, né? Aqui no plenário. Sargento Luiz, Paulo Rob Reis, Rodrigo Reis. Cumprimento a Regina também. Vereadora eleita aqui no Papagaios, fazendo presente aqui na Assembleia. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Cumprimento todos aqueles que nos ouvem e nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, fiz essa indicação e com essa indicação, a justificativa se faz necessária até mesmo por uma questão de segurança dos bombeiros, quando utilizarem o veículo para deslocarem em trabalho de manutenção e reparo de redes de água e esgoto em nosso município. Eu tenho visto que os nossos bombeiros, eles têm trafegado de forma irregular na nossa cidade, trazendo para eles um desconforto, talvez andando em um veículo de pequeno porte, com número excessivo, trazendo talvez algum risco de vida para os nossos bombeiros.
Então, fiz essa indicação e peço à senhora excelentíssima prefeita que ela possa olhar com todo cuidado, com todo respeito pelos nossos bombeiros, porque os nossos bombeiros eles fazem um trabalho extraordinário aqui em nossa cidade. Trabalham dia e noite se for necessário. Quando tem uma bomba queimada, quando tem um cano estourado, eles não medem esforço. Então, a gente tem que olhar com respeito e com carinho essa equipe de bombeiros que atuam aqui em nossa cidade de Papagaios, para que eles possam estar aí fazendo o seu deslocamento, usando um veículo adequado, para que eles possam ir até o ponto a qual eles precisam chegar, mas chegar com garantia de vida, com tranquilidade, para que eles possam realizar o reparo e os trabalhos. Portanto, eu fiz essa indicação, que tem por objetivo solicitar que seja adquirido uma picape gabine dupla para atender os bombeiros no setor de água e esgoto do nosso município. Espero que a nossa excelentíssima senhora prefeita, Rislaine, possa atender essa demanda, possa atender essa indicação para trazer uma melhor qualidade de vida e mais segurança para os nossos bombeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a você, vereador Saulo. Está de parabéns, né, pela indicação. Acho mais do que justo, né, um veículo para os bombeiros. A gente sabe do trabalho, né, daquela equipe ali do setor de água, tanto que eles trabalham, correm atrás, né, principalmente finais de semana. E a gente vê, né, a caminhonete que eles têm lá, uma caminhonete pequena, né, e bastante deteriorada. Então, nós até tentamos, né, vereador Saulo, tá colocando aí esse veículo na emenda impositiva, né, não conseguimos, e hoje o senhor apresenta aí essa indicação. Então, o senhor está de parabéns, né, com certeza será de grande valia aí, né, para o setor de água, em especial para os bombeiros, né, igual você falou, pela segurança e também pelo trabalho prestado, né, para estar melhorando ainda mais, né, o trabalho prestado aí, né, para todo o nosso município. Obrigado, senhor presidente. Por nada. Algum vereador quer fazer uso da palavra sobre a indicação apresentada pelo vereador Saulo? Então, eu passo para a votação. Senhores vereadores que foram favoráveis sobre a indicação 062/2024, de autoria do vereador Saulo Alves da Silva, mantenha-se como estão. Aprovado por unanimidade. Próxima matéria, temos o projeto de lei número 015/2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a desafetação de bem público de uso especial e autoriza seu uso para a construção de unidades habitacionais de interesse social. Então, eu despacho esse projeto para a Comissão de Finanças, Legislação, Orçamento, Administração Pública, Política Urbana, Justiça e Redação, para emissão de parecer sobre a constitucionalidade desse projeto. Então, a palavra está com a comissão, que tem como membros presidente vereador Saulo Alves da Silva, vice-presidente Alvo Cordeiro Valadares Neto e relator Cláudio Wagner de Almeida. A palavra está com a comissão. Muito obrigado, senhor presidente, por conceder a palavra a esta comissão, para que nós possamos deliberar sobre a constitucionalidade desse projeto. Eu passo a palavra para o relator desta comissão, vereador Cláudio Wagner, para que ele possa emitir o seu parecer em relação à constitucionalidade do projeto de lei 015 de 2024. Boa tarde a todos. Obrigado, senhor presidente da comissão, vereador Saulo. Como relator desta matéria, o meu parecer pela constitucionalidade é favorável. Agradeço ao vereador Cláudio Wagner, relator desta comissão, e passo a palavra para o vice-presidente da comissão, vereador Álvaro Cordeiro, para que ele possa também emitir o seu parecer em relação à constitucionalidade do projeto de lei número 015, de 25 de novembro de 2024. O parecer é favorável pela constitucionalidade do projeto. Agradeço ao vereador vice-presidente Álvaro Cordeiro pelo seu parecer, e na condição de presidente desta casa, senhor presidente Carlos Heleno, eu declaro o projeto de lei número 015 de 2025 de
novembro de 2024, constitucional. Eu agradeço, né, a comissão e passo para a votação para os demais vereadores. Senhores vereadores que foram favoráveis sobre a constitucionalidade desse projeto, de acordo com a comissão, mantenha-se como estão. Aprovado por unanimidade. Despacho o projeto para a mesma comissão para emissão de parecer sobre o mérito desse projeto. A palavra está com a comissão. Muito obrigado, senhor presidente, vereador Carlos Violino. Passo a palavra novamente para o relator desta comissão, o vereador Cláudio Wagner, para que ele possa emitir o seu parecer quanto ao mérito do projeto de lei 015 de 25 de novembro de 2024. Obrigado, vereador Saulo, que é presidente dessa comissão. Senhor presidente da Casa Legislativa, senhores vereadores, antes do parecer pela emissão do parecer pelo mérito, eu queria apenas levantar um questionamento aqui, porque eu não vejo objeção, né? Vou até pedir licença para colocar em discussão a minha dúvida aqui, antes mesmo do momento da discussão do projeto, para que eu possa, assim, ter mais firmeza em relação ao mérito do projeto. O Poder Executivo pede autorização do Legislativo para fazer a desafetação, que é mudar a destinação do terreno público, que geralmente quando há loteamento de terreno, este é destinado a praças públicas, a construção de praças públicas, e o Poder Executivo, salvo me engano, pede a desafetação aqui no caso, salvo me engano, quanto à explicação da desafetação que eu disse, pede autorização para que seja utilizado o terreno constante no bairro Cristina Capanema para a construção de casas populares. Porém, no seu artigo 2º do projeto, diz o seguinte: fica autorizada a doação das unidades habitacionais na área objeto de desafetação do artigo anterior para pessoas carentes de baixa renda do município de Papagaios, com a finalidade da edificação de moradia, cuja regulamentação do processo de seleção das famílias caberá ao Poder Executivo. Eu, em discussão com o vereador Saulo, que é presidente dessa comissão, nós entendemos o seguinte: quando se coloca caberá ao Poder Executivo, fica bastante amplo esse caberá ao Poder Executivo. A gente acredita que talvez, né, citou aqui pessoas de baixa renda, mas o órgão do Poder Executivo, que tem essa prerrogativa de fazer esse atestado de pessoas de baixa renda, é a Secretaria Municipal de Ação Social. Então, eu abro essa discussão aqui para os senhores, se a gente faz uma alteração no projeto, ou se entende desta forma que o poder caberá ao Poder Executivo, indiretamente está direcionando à Secretaria de Ação Social. E eu levanto o questionamento porque aqui pede autorização para a desafetação do terreno, que é a mudança da destinação do mesmo, e automaticamente pede autorização para a doação das unidades, cujos critérios serão de baixa renda. Mas eu gostaria de ouvir os membros da minha comissão, vereador Saulo, que é presidente, vereador Álvaro Cordeiro, e os demais vereadores, quanto a esse levantamento de questão. Como presidente dessa comissão, eu passo a palavra para o senhor novamente, senhor presidente dessa casa, para que o senhor possa, se tiver alguma explicação, algum entendimento, se o senhor quiser se manifestar, ou se algum dos outros vereadores que não fazem parte dessa comissão quiser manifestar também sobre esse levantamento desse artigo 2º, fique à vontade. Obrigado, vereador Saulo. Algum vereador quer manifestar sobre o questionamento do vereador da comissão? Vereador Saulo? Com a palavra, o vereador Claudinho, desculpa. Com a palavra, o vereador Gabriel. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, mesa diretora, todos os vereadores presentes, público presente, aqueles que nos assistem e nos ouvem. Acho muito pertinente o levantamento que o Claudinho faz a respeito desses critérios que são estabelecidos para que possa gerar concessão dessas casas populares para os moradores. E entendo também que
a análise desses critérios, ela precisa ser feita através da assistente social. Porém, esses critérios, eles são estabelecidos, parte deles, pelo Poder Executivo. Né? Quando você fala de baixa renda, há já algumas questões que são bem pertinentes ao que o SEMAS já faz. Né? A questão socioeconômica, cadastro no CAD único, e dentre outras questões que são utilizadas para variar, a questão de número de dependentes da casa. E existem outras questões também que podem se tornar critérios que são estabelecidos não pelo SEMAS, mas pelo Poder Executivo. Né? Como foi a questão, por exemplo, comprovante de endereço para identificar que a pessoa de fato é um papagaiense, título de eleitor. Então, quando eles colocam o Poder Executivo, eu vejo assim, que eles colocam de uma forma mais genérica, porque são questões que às vezes não partem só da assistência social, mas que os critérios precisam ser identificados a partir da análise da assistente social e que precisa de um relatório para se identificar realmente quem tem mais prioridade através da assistente social. Completamente concordo, vereador Cláudio, e a gente precisa ficar atento a isso para que haja justiça, né, entre os selecionados e possa adquirir essas casas que realmente mais precisa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gabriel. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Mauro Cândido. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais colegas. Boa tarde aos presentes aqui no plenário, aquele que nos ouve e nos assiste por meio das comunicações. Claudinho, também gostaria de dar os parabéns, né, por esse motivo. Outro dia fui lá em cima no setor lá da prefeitura e fui contestado pelo engenheiro lá da prefeitura, onde a nossa promotora já notificou o nosso SEMAS 2 vezes por uma família carente, né, que mora debaixo de uma rede de alta tensão. E essa família estava uma luta, que ela tem bastante criança, né, muitos meninos, e não tem casa. Então, como eles compraram um pedacinho, invadiram o outro, debaixo dessa rede de alta tensão. E o engenheiro, né, me perguntou se essa família ia ser contemplada, porque a prefeitura reformou a casa deles 2 vezes e a promotora mandou não deixar acontecer a terceira, porque senão vai recolher esses menores, porque é uma área de risco e não tem como ser eles atendidos. Então, o levantamento que você fez foi muito bom, porque o SEMAS, né, Gabriel, já sabe dessa situação. Inclusive, a reforma foi feita pelo SEMAS, colocaram imóvel através, né, de uma notificação da promotora de Pitangui. É uma questão que a gente fica aí realmente perguntar qual as famílias que serão contempladas com essas casas. Se são famílias que realmente precisam dessas casas, são famílias carentes que vão receber. Também a minha preocupação é essa, né, de saber qual critério será tomado. Então, eu acho que deveria juntar as duas, tanto faz a administração como o SEMAS, né, em conjunto, porque o SEMAS vai ter um levantamento de todas as famílias necessitadas e a administração pública também sabe das demandas que são levadas até o nosso executivo. Eu acho que se juntasse a administração com o SEMAS, eu acho que seria um trabalho mais criterioso e bem feito. Obrigado, vereador Maurinho. Mais alguém quer fazer outra palavra? Volta a palavra para a comissão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu agradeço a colaboração de cada um. E eu já conversei com a prefeita Rislane pessoalmente sobre essa situação. E já ouvi algumas entrevistas dela na Rádio Amigos FM, onde ela foi bastantemente objetiva em dizer que os critérios de seleção para a doação dessas unidades de casas populares serão os critérios estabelecidos pela Secretaria de Assistência Social, e palavras da prefeita na Rádio Amigos, sem interferência dela
de vice-prefeito ou de qualquer vereador que compõe esta Casa Legislativa. Isso foi o que a prefeita disse em mais de uma entrevista na Rádio Amigos FM. E eu até quero aqui cumprimentar a prefeita Rislaine por ter esse olhar para esta situação. E eu espero que realmente seja feito desta forma. Por que que eu falo isso? Eu estou aqui já há algum tempo no Poder Legislativo e em uma das ocasiões que foram feitas, construídas casas populares aqui no nosso município, e haja visto as do conjunto habitacional Cláudio Valadares Filgueiras, lá na divisa do bairro Jair Cordeiro Valadares, né, popularmente Aguada, eu trabalhava naquela época na Prefeitura Municipal. E quando foi feito todo o procedimento de inscrições, com esta mesma teoria de que seriam disponibilizadas para famílias carentes, para pessoas carentes, de baixa renda ou sem renda, e depois, na hora da distribuição, ocorreu de forma totalmente contrária daquilo que foi divulgado anteriormente. Lembro-me bem que naquela ocasião, o ex-prefeito e falecido Mário Reis chamou os vereadores da base e pediu que cada vereador daquela época indicasse 10 pessoas para serem contempladas com as unidades de casas populares do conjunto habitacional Cláudio Valadares. E eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui, os senhores quase que na totalidade já devem ter ouvido essa história de alguém da cidade que vive insatisfeito porque na época precisava da casa, porque tinha família e por questões políticas não conseguiram a casa e ainda reclamam com a gente da seguinte forma: pessoas que tinham casa ou que não precisavam ou que precisavam muito menos foram contempladas, e muitas pessoas que até de família numerosa, pais e mães ou mãe solo, né, mãe solteira que hoje são chamadas de mãe solo, não foram contempladas. Hoje está difícil, hein, com esse barulho aqui fora. Então, senhores, ao ouvir a prefeita Rislaine, e eu espero, eu vou aguardar um pouquinho. Oi? Está gravando? Então, eu vou continuar. Dessa que eles não sabem que primeira terça-feira é dia de reunião da Câmara. Então, olha só, eu espero que realmente seja feita desta forma, porque eu, sinceramente, sei de algumas pessoas da cidade, e pessoas assim na condição de baixa renda, pessoas que estão aí sobrevivendo das graças de Deus, com os milagres que Deus faz na vida de cada um a cada dia, e são pessoas que eu espero que o serviço social identifique estas situações destas pessoas e que, enquadrando elas dentro do questionário socioeconômico, da necessidade, que sejam realmente contempladas. Mas que esse trabalho será feito pelos SEMAS e que seja feito realmente conforme a prefeita Rislaine tem divulgado, que seja feito da forma mais correta, para que a gente tenha a nossa consciência tranquila de estarmos autorizando uma ação que é do Poder Executivo, né, precedida de autorização legislativa, por isso o projeto que pede tal autorização, mas que realmente seja feita. E antes do parecer do mérito, então, eu vou pecar pelo excesso. Eu prefiro pecar, neste caso aqui, pelo excesso do que pela omissão. E proponho aos senhores que seja feita uma alteração aqui no artigo 2º, somente na linha final, com finalidade de edificação de moradia, cuja regulamentação do processo de seleção das famílias caberá ao Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Porque quando a gente coloca assim, que caberá ao Poder Executivo, concordam comigo que é um termo bastante amplo? Eu sei da boa intenção da prefeita Rislaine, e ela já tem falado isso na rádio. Mas nós somos mortais. E se amanhã for sucedida, que seja pelo vice, que seja por um outro prefeito, por um outro vice-prefeito, sabe Deus o futuro da gente, o destino nosso,
E aí você coloca que caberá essa regulamentação ao Poder Executivo. E se entra um representante do Poder Executivo depois que baixa um decreto com as normas que enquadram na vontade política e deixa de cumprir a vontade da necessidade do nosso povo, do nosso cidadão? Então eu vou sugerir aos senhores aqui quanto ao mérito, mas que seja, né, favorável ao mérito do projeto, mas que seja com esta emenda que caberá ao Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Assistência Social. É esse o meu parecer e fica para o julgamento do plenário. Vereador Claudinho, senhor queria uma presidente. parte, por gentileza, presidente? Pois não, vereador Gabriel. Senhor presidente, até como sugestão para a comissão, tem uma parte também desse projeto de lei que fica um pouco genérico e a gente não sabe onde vai direcionar, caso aconteça. No artigo 2º fala, fica autorizada a doação de casas, fica autorizada a doação das unidades habitacionais na área objeto de desafetação do artigo anterior para pessoas carentes de baixa renda, no município de Papagaios, com a finalidade de edificação de moradias, cuja regulamentação do processo de seleção das famílias caberá ao Poder Executivo. E como o Claudinho está sugerindo, né, uma emenda colocando sob responsabilidade da assistência social, certo? E aí vem o parágrafo 1º. Fica expressamente proibida a alienação dos imóveis pelo prazo de 20 dias, contados da doação, bem como a sua utilização para fins comerciais. Ok, proíbe. Mas caso aconteça, qual o processo administrativo que vai ser tomado para que a pessoa, não sei, talvez perca a cessão da casa, o benefício de ter sido concedido para ela, o direito de ter sido concedido para ela? Então tem que passar por um processo administrativo. E como que vai suceder? Como que vai receber essa denúncia, ou como que vai ser a fiscalização disso, né, para que em caso de alienação ou de comercialização desse imóvel, a pessoa seja punida de alguma forma? Acho que isso também ficou um pouco vago e precisava também de ser regulamentado, previsto no projeto de lei. Obrigado, vereador Gabriel. A palavra está com a comissão. Senhor presidente, se o senhor me permite, eu agradeço o vereador Gabriel pelos acréscimos aqui no parecer e concordo plenamente, Gabriel. E no passado nós já passamos, né, por situações assim como essa que eu relatei. E se está nas mãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, autorizar o Poder Executivo a fazer, que autorizemos de uma forma menos agravante lá na frente. Se nós podemos aqui melhorar a matéria e até discutir, abrir essa discussão com o Poder Executivo para evitar transtorno para os poderes públicos, porque nós somos representantes do povo, mas o principal beneficiado aqui é a população. Então, eu penso que nós deveríamos discutir essa matéria melhor, mas como eu já emiti o parecer pelo mérito favorável com a sugestão da matéria, eu vou deixar que os outros opinem. Se alguém pedir tempo, tudo bem, senão, na hora do projeto, eu vou pedir tempo para melhoria da redação. Eu vou pedir tempo nesse projeto. Então, senhor presidente, vereador Carlos Heleno, eu como presidente desta comissão, ouvindo aqui as falas dos nobres colegas vereadores aqui, tanto do relator da comissão, vereador Cláudio, quanto do vereador Gabriel, tanto do vice-presidente dessa comissão, vereador Álvaro Cordeiro, eu gostaria também, como presidente dessa comissão, de dar o meu parecer, antes que seja concluído esse mérito desse projeto, que a gente sentasse, o senhor como presidente dessa casa, marcasse uma reunião com a prefeita ou com o setor jurídico e conversasse melhor sobre esse critério de distribuição dessas casas, para que esse projeto ele possa ser melhorado e mais fácil mais claro, né? Como será feita essa distribuição dessas casas. Então, fica aqui a minha opinião como presidente desta comissão. Uma sugestão. Obrigado, vereador Saulo, muito obrigado, mas o vereador Caboclo já pediu tempo, então vai ter os seus 10 dias de tempo conforme o regimento interno. Obrigado, senhor presidente. Próxima matéria.
Obrigado, viu? Projeto de lei número 016/2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre normas para aprovação de desdobro de lotes e da outras providências. Eu despacho esse projeto para a Comissão de Finanças, Legislação, Orçamento, Administração Pública, Política Urbana, Justiça e Redação, para emissão de parecer sobre a constitucionalidade do projeto. A palavra está com a comissão, que tem como membros o presidente Saulo, o vice-presidente Álvaro e relator Cláudio Wagner. Muito obrigado, senhor presidente, vereador Carlos Heleno. Passo a palavra novamente ao vereador relator dessa comissão, vereador Cláudio Wagner, para que ele possa emitir o seu parecer quanto à constitucionalidade da matéria em discussão. Obrigado, vereador Saulo, presidente da comissão. O meu parecer, como relator da matéria, é pela constitucionalidade da mesma. Favorável. Muito obrigado, relator, vereador Cláudio Wagner. Passo a palavra para o vereador vice-presidente Álvaro Cordeiro, para que ele possa emitir o seu parecer quanto à constitucionalidade do projeto de lei número 016/2024. Favorável. Muito obrigado ao vice-presidente, vereador Álvaro Cordeiro. Senhor presidente, vereador Carlos Heleno, eu, como presidente desta comissão, declaro o projeto de lei número 016/2024 constitucional. Agradeço a comissão. Passo para votação para os demais vereadores. Senhores vereadores que foram favoráveis sobre o parecer sobre a constitucionalidade do projeto de acordo com a comissão, mantenham-se como estão. Aprovado por unanimidade. Despacho o projeto para a mesma comissão para emissão de parecer sobre o mérito do projeto. A palavra está com a comissão. Obrigado, presidente, vereador Carlos Heleno. Passo a palavra novamente para o relator desta comissão, vereador Cláudio Wagner, para que ele possa emitir o seu parecer quanto ao mérito do projeto de lei número 016/2024. Obrigado, presidente. Mais uma vez eu quero aqui, senhor presidente da Casa Legislativa, senhores vereadores, corpo legislativo desta casa, mais uma vez eu quero aqui cumprimentar a prefeita Rislaine pela alteração proposta nesse projeto. Esta lei municipal foi aprovada, tem duas leis, uma de 2016, que é a 1549, e tem a 1624 de 2018, que pede a revogação. Só para lembrá-los, há alguns anos, o ex-prefeito Mário mandou para nós aqui um projeto de lei regulamentando a testada dos terrenos, a área em metros quadrados e a testada mínima de terreno, onde o prefeito Mário propôs na lei e foi aprovado por esse Poder Legislativo uma testada mínima de 8 metros. E isso deu muita discussão na época, por quê? A justificativa que o Mário nos deu na época é que ele não queria que a cidade crescesse, se estendesse de forma desordenada, como estava começando, com os chamados puxadinho, que é um termo coloquial, e falo no puxadinho aqui de forma respeitosa, porque cada um sabe onde aperta mais as suas necessidades. Então, quando a pessoa faz um chamado puxadinho, é porque o que ela teve condições de fazer, porque se tivesse dinheiro suficiente para tal, faria um apartamento, uma mansão, uma casa grande, por aí afora. Mas, em resumo, o prefeito Mário resolveu diminuir a testada, uma vez que aconteceria aquela regularização fundiária, resolveu aumentar a testada de frente para que não crescesse de forma desordenada a cidade. O projeto de lei foi aprovado e nós falamos, na época ainda levantamos aqui no plenário a seguinte questão. Mas e quem já tem o chamado puxadinho? Porque nós sabemos, vereador Maurinho, da existência de lotes em Papagaios que tem mais de uma unidade construída no lote. Ou tem uma casa e um barracão, ou tem duas casas, ou tem 2 barracões, ou 3 barracões, depende da condição que a família teve para resolver as questões da casa. Então, a prefeita Rislaine, atenta a essas demandas da população, ela manda aqui um pedido de revogação da lei anterior e voltando a testada mínima
para 5 metros, o mínimo 5 metros quadrados, atendendo 5 metros de testada, desculpa, atendendo aqui a demanda da lei federal, que são 125 metros quadrados, no mínimo, que é a lei federal, só para quem nos ouve está sabendo, é a lei federal 6.766 de 1979. Essa lei, ela coloca um limite mínimo para a regulamentação, de 125 metros quadrados, contestada de 5 metros. E a prefeita Rislane está fazendo aqui, mas é claro que tem, né, permanece na lei as exceções. Para os lotes situados nos bairros Centro, Cidade Nova, Vasco Lopes e Santo Antônio, a área mínima continua sendo de 150 metros quadrados, com uma testada mínima de 8 metros. E os demais bairros, dependendo das situações, passando aqui, né, sendo possível a regulamentação a partir de 125 metros quadrados de área e 5 metros de testada. Então, essa lei, essa alteração, tenho certeza que vai atender a grande necessidade da Prefeitura e a maior demanda ainda da população em relação à regularização fundiária, que também já foi levantada aqui nesse plenário e que tem ocorrido de forma muito lenta e que a gente espera que todos que têm terreno e unidades construídas aí sem a devida regulamentação, que possa muito em breve, através da prefeita Rislane, ter esses seus documentos em mãos para ter mais tranquilidade em relação ao direito da sua propriedade. Sendo assim, senhor presidente da comissão, o parecer do relator quanto ao mérito é favorável à matéria, na conformidade em que se encontra redigida e com dispensa do prazo regimental. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor relator, vereador Cláudio Wagner, pela sua explanação, pelas suas explicações. Passo a palavra para o vice-presidente dessa comissão, vereador Álvaro Cordeiro, para que ele possa emitir o seu parecer quanto ao mérito do projeto de lei número 016 de 2024. Favorável. Senhor presidente, vereador Carlos Heleno, eu, como presidente desta comissão, acompanho também o relator Cláudio Wagner, acompanho o vereador Álvaro Cordeiro e dispenso o prazo regimental e voto favorável quanto ao mérito desse projeto, número 016 de 2024. Agradeço a comissão. Coloco em votação para os demais vereadores. Senhores vereadores que foram favoráveis sobre o mérito desse projeto, de acordo com a comissão, mantenha-se como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco o projeto em discussão. O vereador que quiser discutir sobre a matéria, para depois a gente colocar em votação. O vereador que quiser discutir, a palavra será concedida. Então, coloco esse projeto em votação. Vereador Álvaro Cordeiro Valadares Neto, como vota? Favorável. Cláudio Wagner de Almeida. Favorável. Gabriel Igor Moreira. Favorável. José Vitor Maciel Pereira. Favorável. Luiz Fernando Lopes Maciel. Favorável, presidente. Mauro Cândido Duarte. Favorável. Saulo Alves da Silva. Favorável, senhor presidente. O projeto foi aprovado por unanimidade. Considerando a aprovação do projeto, despacho para a Comissão de Finanças, Legislação, Orçamento, Administração Pública, Política Urbana, Justiça e Redação. Vamos para o quarto e último projeto. Projeto de resolução número 002, de 29 de novembro de 2024, de autoria da mesa diretora, que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 9º, o caput do artigo 12 e da nova redação ao artigo 53 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Papagaios. Eu despacho o projeto para a Comissão de Finanças, Legislação, Orçamento, Administração Pública, Política Urbana, Justiça e Redação para emissão de parecer sobre a constitucionalidade desse projeto. Comissão, presidente Saulo, vice-presidente Álvaro e relator Cláudio Wagner. A palavra está com a comissão. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Passo a palavra novamente para o relator dessa comissão, vereador Cláudio Wagner, para que ele possa emitir o seu parecer quanto à constitucionalidade desse projeto. Obrigado, vereador Saulo. O parecer é pela constitucionalidade do projeto, na conformidade em que se encontra redigido. Obrigado, senhor relator, vereador Cláudio Wagner.
Passo a palavra para o vereador Álvaro Cordeiro para que ele possa emitir o seu parecer quanto ao projeto, quanto à constitucionalidade do projeto de resolução, quanto à constitucionalidade. Seu parecer. Favorável. Como presidente desta comissão, senhor presidente, vereador Carlos Heleno, eu declaro o projeto de resolução constitucional. Obrigado à comissão. Coloco em votação para os demais vereadores. Senhores vereadores que foram favoráveis sobre a emissão de parecer sobre a constitucionalidade desse projeto, de acordo com a comissão, mantenha-se como estão. Aprovado por unanimidade. Despacho o projeto para a mesma comissão para emissão de parecer sobre o mérito desse projeto. A palavra está com a comissão. Passo a palavra novamente para o relator, vereador Cláudio Wagner, para que ele possa emitir o seu parecer quanto ao projeto de resolução, quanto ao mérito do projeto. Obrigado, vereador Saulo. O parecer é favorável quanto ao mérito, na conformidade em que se encontra redigido e com dispensa do prazo regimental. Muito obrigado, senhor relator, vereador Cláudio Wagner. Passo a palavra para o vereador Álvaro Cordeiro, vice-presidente dessa comissão, para que ele possa emitir o seu parecer quanto ao mérito desse projeto de resolução. Favorável. Está dispensado o prazo. Senhor presidente, vereador Carlos Heleno, eu como presidente desta comissão, também dispenso o prazo regimental e voto na matéria como se encontra redigida. Obrigado à comissão. Coloco em votação para os demais vereadores. Senhores vereadores que foram favoráveis sobre a emissão do parecer sobre o mérito desse projeto, mantenha-se como estão. Aprovado. Coloco o projeto em discussão. O vereador que quiser fazer uso da palavra para discutir sobre esse projeto, a palavra será concedida. Então, coloco o projeto em votação. Vereador Álvaro Cordeiro Valadares Neto, como vota? Cláudio Wagner de Almeida. Favorável. Gabriel Igor Moreira. Favorável. José Vitor Maciel Pereira. Favorável. Luiz Fernando Lopes Maciel. Favorável, presidente. Mauro Cândido Duarte. Favorável. Saulo Alves da Silva. Favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade. Considerando a aprovação do projeto, despacho para a Comissão de Finanças, Legislação, Orçamento, Administração Pública, Política Urbana, Justiça e Redação, para a redação final. Passamos para o encerramento. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, a palavra será concedida. Com a palavra, o vereador Mauro Cândido Duarte. Senhor presidente, muito obrigado. Gostaria de deixar aqui também mais uma vez, né, aí os parabéns à nossa excelentíssima prefeita Rislane, mais uma vez fazendo a entrega aí da cesta básica aos funcionários, né, no final do ano. E também lembrar aqui da indicação feita por mim aqui, indicação 051/2023, para pagar em 5 de outubro de 2023, na qualidade de vereador da Câmara Municipal de Papagaios, Minas Gerais. Vem pelo presente muito respeitosamente alicerçado em uma prerrogativa legal requerida dessa igreja, Casa Legislativa, que se usa o plenário. E sendo aprovado, seja encaminhada essa indicação, excelentíssima senhora Rislane de Faria, a nossa Rislane de Faria Cansado, prefeita municipal, que tem por objetivo solicitar que seja doado a todos os meses uma cesta básica a todos os funcionários públicos municipais que ganham, aí no mínimo, eu coloquei até um salário mínimo, mas conversando com ela, até um salário e meio. Ela falou que ia olhar a questão o ano passado, para estar colocando essa cesta, como na justificativa que eu coloquei aqui, no ano de 2023, que aqui a gente não tem nenhum vale de transporte, nem de refeição. Então, muitas das vezes, esses funcionários públicos, né, me abordando, falando da questão de um salário ser muito pouco, né, onde as pessoas têm família, e pedindo aí que a prefeitura pudesse doar essa cesta. Então, faço aqui mais uma vez, renovando o pedido aqui, a nossa prefeita, né, que foi aí 5 de outubro de 2023, que ela olha com carinho essa questão, né, para o próximo ano aí, de estar fazendo a doação de uma cesta básica, né, para todos os funcionários, que ganham até um salário mínimo, até um salário e meio, né, tem uns que ganham aí, que a maioria ganha um salário e pouquinho na prefeitura. E seria de grande ajuda para esses funcionários. É só, presidente. Muito obrigado.
Tá todo mundo. É mensal. Ah, mensal. Entendi. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Gabriel Igor Moreira. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu sei que vai passar pela análise da comissão e o vereador Álvaro pediu tempo no projeto, mas gostaria ainda de levantar algum ponto. Como na previsão da lei está falando aí um período de 20 anos, né, em caso de comercialização desse imóvel, e porque quando a casa é cedida pela Coab, há um período ali onde pode ser montado um processo administrativo e a pessoa pode chegar até a perder a casa em caso de alguma irregularidade, como prevê a lei. Nesse caso também, uma pessoa que foi concedida a casa para ela, no período de 20 anos que a prefeitura coloca, se essa pessoa sai dessa casa e empresta para outra, ou se essa pessoa fez o cadastro para ser beneficiada e ceder para outra pessoa, ou se essa pessoa ainda aluga essa casa, né? Qual medida se aplicará? Então, acho que a gente precisa realmente debruçar sobre essa questão aí e estabelecer alguns critérios também sobre qual medida será aplicada nesses casos, para que, como o Claudinho mesmo disse, né, resguardar também o Poder Executivo sobre alguns casos que podem acontecer e afetar os moradores ou propriamente o município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a você, Gabriel. Como o projeto, né, já vai ter 10 dias aí, né, para a gente estar estudando isso aí, analisando, como o vereador Saulo falou, né, nós vamos, né, sugiro que a gente faça uma comissão para a gente estar, né, durante esses 10 dias aí, estudando e colocando esses pontos aí para a gente chegar, né, num bom senso. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Então, quero agradecer, né, hoje a Rádio Estúdio FM, estive lá hoje, levantando questões, né, sobre a nossa cidade, conquistas. Então, só para agradecer mesmo, né, o Raione, toda a equipe da Rádio Estúdio FM, e trazer a mensagem dele, né, a todos os vereadores, né. Ele disse que a casa está aberta, né, para todos os vereadores que quiserem ir lá, dar uma entrevista, né. A rádio está de portas abertas, né, o programa Estúdio Notícias está de portas abertas para todos. Então, fica aí, né, a fala aí do Raione Luiz, né, para todos vocês que quiserem estar participando lá da rádio, do programa Estúdio Notícias com o Raione Luiz. Quero dizer também que semana passada foi a semana do doador de sangue, né, o dia do doador de sangue foi no dia 25/11. Então, eu tive a alegria de ser chamado lá pelo Hemomina de Sete Lagoas para receber o certificado de categoria bronze, pelas 21 doações de sangue. Então, só para agradecer, né, o Hemomina de Sete Lagoas por esse certificado aí, e para também chamar a atenção, né, de todos, para que possa também ser um doador, né, para a gente estar aí ajudando, né, os nossos hospitais, ajudando aí a salvar vidas. Quero falar da viatura também, né, que nós ganhamos aqui no dia 26/11, através aí do nosso vereador Maurim, né, aproveitar e parabenizar aí o Maurim da Vargem Grande, né, que lutou, correu atrás e conseguiu essa viatura aí, destinada através de emenda parlamentar do deputado estadual Leonídio Bolsa. Então, fica o meu agradecimento aí ao deputado Leonídio Bolsa e ao Maurim da Vargem Grande, né, pela iniciativa. Também tivemos aí um veículo, né, um carro, destinado pelo deputado estadual Betinho Pinto Coelho. Então, a gente agradece, né, como eu falo, eu sempre agradeço todos os deputados, né, federais, estaduais, que destinam recursos aqui para o nosso município, porque a gente vê muitos deputados só vir pedir voto e pedir apoio, mas para trazer recurso são poucos. Então, eu agradeço aí, né, o deputado estadual Leonídio Bolsa e o Betinho Pinto Coelho, né, por estar aí destinando aí esses carros aí para o nosso município. Quero agradecer, né, a Rislaine e parabenizá-la também, né, pela ornamentação da praça, todos os funcionários, né, que trabalharam aí por esse sucesso do Natal Luz. Então, todo mundo está vendo aí, né, a praça maravilhosa, teve a inauguração. Então,
Os parabéns aí para a Rislane e toda a sua equipe. Também nós temos os nossos enfeites de Natal aqui na Câmara. Eu acho muito importante, né? Porque Natal é luz, é paz, é amor ao próximo. Então a gente tem que enfeitar mesmo, né? Entrar no clima natalino. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos senhores vereadores para o encerramento, por gentileza. Pois não, senhor presidente. Chamada dos senhores vereadores para o encerramento da 21ª reunião ordinária do 4º período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Papagaios, Minas Gerais, realizada em 3 de dezembro de 2024, às 14 horas. Álvaro Cordeiro Valadares Neto. Presente. Carlos Heleno Reis de Faria. Presente. Cláudio Wagner de Almeida. Presente. Gabriel Igor Moreira. Presente. Presente. José Victor Maciel Pereira. Presente. Luiz Fernando Lopes Maciel. Presente. Mauro Cândido Duarte. Presente. Rafael Barcelos Ribeiro. Saulo Alves da Silva. Presente. Eu, secretário e relator da reunião, conferi e atesto a presença de todos que assinaram o chamamento para a referida reunião e encerro assinando com o presidente da Câmara Municipal de Papagaios, Minas Gerais e demais vereadores. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos.